Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo o assunto sobre saúde e bem-estar. E antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, faça o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e ele, assim, irá distribuir para mais pessoas. E assim você, além de ajudar o nosso canal, você ajuda aquelas pessoas que podem estar precisando das nossas informações. Pois hoje vamos conversar aqui com a psicóloga Joyce Rocha, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, né, Joyce? Primeiro, a gente queria agradecer a sua participação aqui com a gente, tá bom? A gente fica muito feliz em você disponibilizar um pouco do seu tempo para tentar ajudar, né? Que esse é o foco do nosso podcast, é tentar levar informação sobre saúde e bem-estar. Não só informação, mas informação de qualidade, porque hoje com a internet, né, a gente vê muitas informações, é um canal que dá para você ir fuçar, ir atrás de muitas, tirar muitas dúvidas, mas nem sempre dá para confiar. E esse canal aqui, ele é um canal que a gente quer passar a segurança para que as pessoas realmente tenham informação de qualidade. Então, muito obrigado pela sua participação. Apesar de que hoje a gente vai tratar de um tema eu diria, até triste, mas importante, Sim. né? Ele é triste, porém bem, bem importante, que é sobre prevenção de suicídio. Isso. Né? Prevenção ao suicídio, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que ele é justamente o mês que faz essa alusão, né? À prevenção ao suicídio. E assim, queria agradecer mais uma vez a sua participação e já iniciar aqui essa nossa conversa tentando entender o porquê que o Setembro Amarelo foi escolhido como o mês de prevenção ao suicídio. Tá certo, agradeço o convite, né? Muito bom realmente estar contribuindo com uma coisa muito importante. A campanha, ela começou em 1994, né? Um jovem lá nos Estados Unidos com 17 anos, ele acabou consumando o suicídio no carro dele, na acidente, ele provocou um acidente de trânsito. E ele fez isso com um carro amarelo. Né? A cor do carro era amarelo. Isso, né? E aí no dia do velório dele, a mãe dele fez aquelas fitinhas, né, que a gente chama, que é utilizado, né, nas campanhas, que agora usam todas as cores, né? Todas as cores. Cada campanha mês, tem uma cor. Cada mês tem uma cor. Em mês de setembro tem a amarela, né? Sim. Que essa mãe distribuiu no dia do velório dele e pediu ajuda, né? Que os jovens falassem mais, conversassem mais, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia que o filho estava com algum tipo de sofrimento, ela não estava, porque esse jovem ele ficou em silêncio. Então, começou a partir daí. E essa campanha ela não acontece não só no Brasil, como também em todo o mundo. Por sinal, ontem tivemos a caminhada, né? A nossa caminhada que foi lá na Beira-Mar. Quem organiza é o Pra Vida, que é o programa de apoio à vida da UFC. Sim. Que quem está à frente desse programa é o Dr. Fábio, que ele é psiquiatra. Eu trabalhei com ele durante 2 anos, que eu fui extensionista de lado do programa. E a gente faz o trabalho dentro do Hospital Walter Cantígio, lá com os casos psiquiátricos. Por que é lá dentro do hospital? Por conta da pesquisa que nós trabalhamos e fazemos anualmente, né, o Ministério da Saúde e também o programa, e foi identificado que de 10 casos de pessoas que consumam o suicídio, 9 têm algum tipo de transtorno mental, né? Então, por isso que o trabalho é feito dentro da psiquiatria. Sim. Não quer dizer que todo mundo que vai realmente ter um comportamento suicida ou consumar o suicídio tem algum tipo de transtorno, mas aqueles que chegam a consumar, que são situações diferentes, aí sim foi identificado que a maioria possui algum tipo de transtorno. Mas o transtorno que você fala, qual seria esses transtornos? Seria Depressão. Acho que é um dos maiores, né, casos que aparecem por conta da depressão. E aí eu gostaria de fazer uma observação, porque hoje, por conta das redes sociais, por conta das pessoas terem mais acesso às informações, essas informações elas acabam sendo repercutidas de forma distorcidas às vezes, né? Então,
tristeza não é depressão, né? Então, às vezes a pessoa acha que a pessoa está triste. Não, a depressão, ela se instala, a psiquiatria ela dá uma vertente que a psicologia também encaixa, tá? Nessa vertente. A depressão, ela vai se instalar no momento que esse sujeito, ele não sabe, essa pessoa, ela não sabe como lidar com as suas dores, suas frustrações. Ela não é preparada durante a vida, o desenvolvimento dela, a como lidar com essas dores. Então, quando tem uma pessoa ali resolvendo, ou então essa criança, esse jovem, não é inserido em resolver, em assumir e lidar com as frustrações, o que acontece? Ele acaba colocando de lado a situação de resolutiva e acha que está tudo resolvido. E as questões vão acumulando. Só que a vida, a nossa existência, ela nos coloca sempre em campos de enfrentamento de alguma coisa, né? Sim. A nossa vida, ela é um constante enfrentamento. Sim. Então, essa pessoa, ela acaba desenvolvendo, ela não desenvolve a habilidade de ter que lidar com essas questões. Então, tudo isso vai acumulando, e questões também pós-traumáticas, violências sofridas, né, abandonos. A gente vai entrar em várias vertentes aí que pode desenvolver esse acúmulo de questões que não foram trabalhadas, que acabam desenvolvendo a depressão. Outro tipo de transtorno também, o borderline. O que seria o borderline? Ele é um transtorno de personalidade, né, afetiva, que a pessoa ela acaba tendo um comportamento que a gente pode definir de um comportamento cristalizado. Ela tem uma dificuldade de lidar com frustrações. O campo afetivo dela é muito nas polaridades. O que são as polaridades? Ou é 8 ou é 80, né? Aquela coisa muito intensa, né? Então, assim, são pessoas que são afetivamente muito explosivas, muito amplas naquilo que ela desenvolve. Tem dificuldade também de relações sociais. Não conseguem desenvolver com facilidade as relações sociais. Então, o convívio com família, amigos não é estabelecido, o vínculo ele é fragilizado. Então, isso acaba gerando o quê? A solidão, que acaba gerando o isolamento, que acaba gerando a desesperança, e aí a gente vai entrar no campo do adoecimento, do possível risco do suicídio, né? Também outro tipo de transtorno, bipolaridade. O transtorno bipolar, ele vai entrar onde o paciente ele entra no campo da depressão ao campo de mania. O que é a depressão? Eu acabei de explicar, né? E o campo da mania, o que é? O exagero, hipersexualidade, é um comportamento muito exagerado que você vê. Euforia. Isso, uma euforia fora do controle, então uma explosão de raiva também muito excessiva. Aí também pode entrar a questão do gasto excessivo, pessoas que acabam se envolvendo com dívidas assim exorbitantes, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um caso de uma paciente que está em análise ainda estou analisando junto com a psiquiatra, porque isso é feito um processo de análise. Eu preciso ver esse paciente em crise e também o psiquiatra precisa ver, para poder perceber se realmente é esse tipo de transtorno. Ela conseguiu, em pouco tempo, destruir 80% do patrimônio da família. Poxa vida. É uma pessoa que era rica, que não precisava fazer dívidas, mas acabou se envolvendo pedindo dinheiro para agiota, para traficante, coisa que não era necessária. Né? Você vê que é uma disparidade imensa. Né? Você olha e diz, por qual motivo a pessoa faz uma coisa dessa? Às vezes nem ela mesma consegue responder, né? Pela impulsividade que está ali também instalada dentro do transtorno. Que é você. Aí também de 0 a 80, né? Ela vai 0 a 100, assim. E aí o que acontece? Quando essa pessoa sai da crise de mania e ela começa a perceber tudo o que ela fez, ela entra em estado depressivo. Nesse estágio de queda para depressão, que pode vir a acontecer o risco da consumação do suicídio. Aí, como você fala, é o estágio de mania. Estado de mania. Estado de mania. É onde a pessoa ela fica muito tudo, assim. Ela fica muito... há um exagero em todas as atividades que ela vai fazer. Isso. E aí, normalmente, eu já vi, o Joyce, pessoas que passam, assim, uma imagem que estão muito bem, muito felizes. Isso nas redes sociais é muito comum, né? A pessoa está muito feliz ali, muito alegre, uma pessoa sempre positiva, né? Aquela coisa de, não, eu sou muito positiva. Eu desconfio um pouco de gente, porque ninguém consegue ser as 24 horas do dia, pelo menos os momentos que você está acordado, sempre bem, né? A natureza, ela já mostra isso. Tem dias que
que o sol tá nublado, tem dias que tá fazendo, o céu tá nublado, tem dias que o céu tá ensolarado, né? Então, a gente também é assim, né? Tem dias que a gente tá mais para baixo, tem dias que a gente tá mais pra cima, ninguém consegue estar ali 100% o tempo todo. Então, talvez seja nesse caso a pessoa bipolar, né? A pessoa que... É um risco a gente poder definir por este ponto, mas existe sim um risco, né? Existe também a pessoa que está depressiva, que quer também disfarçar uma situação, né? É verdade. O que a gente vê muito nas redes sociais? É uma frase que eu me preocupo muito, quando a pessoa diz assim, se o outro não vai resolver, para que comunicar? Para que dizer, né? Para que conversar, sim. né? O diálogo, ele acontece, não é para o outro resolver o seu problema. É para você perceber que você não está só. Você não está só. Né? Sim. Então, quando as pessoas propagam esse tipo de frase dentro das redes sociais, aquela pessoa que está em sofrimento, o que ela faz? Ela se camufla. Ela se cala mais ainda. Se ela percebe que ela não é acolhida, se ela percebe que a dor dela é ridicularizada, vira um meme, né? As pessoas são mais insensíveis, o que ela faz? Ela se esconde. O humor é um campo muito perigoso. Entende? Você disfarçar, né? Você fica disfarçando. Exato. Mas aí, pra gente continuar na linha do seu raciocínio, você estava falando dos tipos de doenças que podem, problemas na mente que podem ocasionar o suicídio, que seria a depressão, o borderline e bipolaridade. A gente vai falar e fala mais desses aí porque é os que surgem mais, né? Também tem esquizofrenia, né? A pessoa que ouve vozes, vê pessoas, vultos, ouve comandos, né? Então, assim, para a gente poder entrar no campo mesmo dos transtornos, eu acho que mais seriam esses aqui. Mas o que eu poderia dizer para você, né? A nossa última pesquisa recente, agora que saiu, 2016, 2020 e 2021, no Brasil, o maior índice de morte está entre os nossos jovens. Os jovens, né? Os jovens, assim, de tantos a quantos anos? De 15 a 29 anos. Deixa eu confirmar para ti aqui. De 15 a 29? Porque aí eu vou usar a minha pesca. Mas de 15 a 29 anos são jovens que estão entrando na linha do... Pronto, de 15 a 19 anos. De 15 a 19... A gente teve um aumento de 49,3%. De suicídios. De suicídio consumado. Porque existe uma diferença. Existe no comportamento suicida, o comportamento suicida a gente pode trazer a ideação, o pensamento suicida, a gente pode trazer o nível de planejamento e também pode entrar na consumação. Uma pessoa que tem pensamento suicida não quer dizer que ela tem comportamento suicida. O que eu estou querendo dizer? Num ato de desespero, que você está passando por uma situação que você se vê encurralado, é muito comum as pessoas pensarem, poxa, eu acho que se eu morrer vou resolver alguma coisa agora. Vai ser melhor, né? Eu acho que eu estou sendo um peso aqui. É comum, isso não é certo, não é correto, mas é comum acontecer. Sim. Se esse pensamento ele ficar recorrente, se você percebe que está constante, a gente percebe um início de comportamento suicida. E aí entra num risco. Tá? Na Ministério da Saúde, a OMC, o que a OMS fala? Quando uma pessoa está com de 1 mês a 6 meses com esse tipo de pensamento, é um risco alto. Então a gente precisa procurar com urgência o tratamento. E que tratamento é esse? É o psicólogo com o psiquiatra. Né? Tem que ter esse trabalho em conjunto. Se a pessoa está num estágio onde ela vai começar a pensar, a planejar, que ela já consegue verbalizar para nós, para os profissionais, o que ela está pensando, como ela vai fazer, isso aqui é um risco altíssimo. Que a gente precisa ter uma reação urgente. Que reação urgente seria essa? Comunicar à família, providenciar a internação e reforçar a medicação. E esse paciente ele tem que ser assistido pelo psicólogo pelo menos 2 vezes por semana, no minimamente, e com o psiquiatra ter que reforçar mais a medicação. E aí o terceiro estágio, que é aquele que a gente não consegue mais fazer algo por esse paciente, é quando ele consuma. Mas também tem a família. Né, que o trabalho a gente também faz com a família, que é o trabalho de pós-venção, né, de acolher essa família enlutada sobrevivente, dessa situação que é uma das mortes mais violentas que acontece. Sim. Então, eu fiquei um pouco preocupado, aliás, bem preocupado com a idade do aumento. É de 15 a 19 anos, tá? A gente estava falando 29. Era 19. 19 anos. Meu a gente Deus. teve um aumento de 49,3%. Isso é muito preocupante. Mas em comparação a que período?
Isso foi de 2016 a 2021. Então Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, até 2021, talvez a última pesquisa. Essa é a última. É a última. Né? Essa é a mais recente. Tanto que a folha da OMS, que é que eles fazem de epidemiologia, ainda não foi totalmente preparada. A última pesquisa deu um outro resultado, mas a gente já saiu do campo a quarta maior causa de morte no país para a terceira maior causa de morte no país por suicídio dos jovens, desses jovens. Nessa faixa etária. Você me perguntar, Joyce, mas aqui no Nordeste, a última pesquisa que saiu no Nordeste é que o maior índice aqui são dos nossos idosos, a partir de 60 anos. Suicídio nos idosos. Então, isso no Brasil. No Brasil seria de 15 a 19 anos, um aumento de 9,3%. 50%, né? 49%, 50%. Um aumento de 50% nos últimos 5 anos. Entre 15 e 19 anos. Rapaz, é muito preocupante isso daí. Porque o suicídio tem uma regra na publicidade e na comunicação de uma maneira geral para não divulgar suicídio, né? Suicídio ele não é publicizado, ele não é... Até mesmo em matérias de jornais você pode observar. Isso. Não se fala em suicídio. Eu, particularmente, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque assim, eu entendo o lado de você não divulgar, acaba que você não incentiva outras pessoas. Mas, em outro lado, você meio que mascara. Acho que você esconde um pouco da realidade. Por exemplo, eu me assombrei com isso aí que você falou, porque eu não fazia ideia. Sabe? Se você que vive nesse mundo, né? Assim, você tem vamos dizer assim, essa informação. Nós, que não fazemos parte da psiquiatria, da psicologia, nós não temos essa informação. E aí choca. Né? Sim. A gente vê que são adolescentes, né? São adolescentes. Que estão aí vulneráveis. Se você me perguntar, Joyce, e as causas, né? Se a gente fosse pensar nas causas, não é uma causa só. Mas a gente pode falar hoje mais sobre a vulnerabilidade do jovem. Um jovem que não é assistido, né, que está aí sendo comandado, educado, alimentado pelas redes sociais. E você falou, Joyce, aí da questão de que a maioria, né, a grande maioria de quem consome o suicídio são pessoas que têm algum problema já ali de mental, como depressão, bipolaridade, Sim. né? Como é que uma pessoa tão jovem já está deprimida? É porque esses transtornos eles são transtornos pós-traumáticos. Então a gente pode pensar numa juventude aí que está adoecida por questões não só familiares, mas como também sociais. Aí você me perguntou assim, mas Joyce, por que não deve divulgar nas redes sociais, no jornal, comunicar o motivo da morte? Eu me questiono sobre o motivo. Agora, qual é a grande questão? Os jornalistas, eles não sabem filtrar aquilo que é importante. Eles querem dar notícia. Eles querem ter mídia na situação. Então, não existe um freio. Então, se não existe como colocar esse freio, é melhor barrar tudo. Porque não pode colocar em divulgação, em rede nacional, em rede mundial, o método. Não agrega. Você tem que expor para a população de que forma aconteceu. A gente está falando de uma morte que só em você ouvir o nome suicídio, você já entende que é uma morte violenta. Né? Então, qual é a necessidade de você ter que expor como aconteceu, aonde aconteceu, entende? Sim. Então, as pessoas, elas perderam a noção. Se você parar para observar, nas redes sociais você consegue ver vídeo de pessoas mortas tranquilamente. As pessoas perderam o senso realmente de humanidade. Eu concordo, Joyce. Eu concordo. Eu fiquei impressionado. Faleceu um senhor em uma casa lotérica. Eu não lembro, acho que foi em Minas Gerais. Não sei, assim, acho que eu posso estar enganado. Mas não foi aqui no Ceará. E ele faleceu numa casa lotérica. Teve um mal súbito lá, passou mal e faleceu. E aí chamaram a ambulância, né? E a ambulância foi lá, tentou ressuscitar e tal, mas foi em óbito. E colocaram um material lá em cima dele, né? Que tinha falecido. Pasme. E foi filmado, eu vi num programa de televisão. A loteria continua aberta às pessoas fazendo seus pagamentos e fazendo o jogo, e o corpo da pessoa lá no chão. Nossa. O que você falou aí, assim,
veio muito a calhar com isso que eu vi. Eu fiquei impressionado vamos dizer assim, da falta de sensibilidade perante a morte, né? Perante e no caso a vida, João. Se você não está mais dando valor à morte, imagine a vida, Exato. né? Então, assim, o dono da loteria, as pessoas que trabalham lá não tiveram a sensibilidade de fechar a loteria por enquanto, né? Vamos fechar aqui um pouco. E as pessoas que estavam lá fazendo seus pagamentos, a sua fezinha, o seu jogo, não tiveram a sensibilidade. Não vou ficar aqui nessa loteria com uma pessoa que tá aqui. Cadê o respeito, né? A família, o respeito à pessoa em si. E eu acho, Joyce, eu concordo muito com isso aí que você falou. As pessoas, a sensibilidade parece que está acabando, né? Tá. As pessoas perderam o filtro. Perderam o filtro. E agora o mais importante é você receber likes, é você receber visibilidade, é você ganhar seguidores. E você acaba perdendo o senso do que é a humanidade. Essa é a grande verdade. E aí o suicídio, na realidade, eu acho que ele é o último estágio de uma vida que está totalmente sem sentido, né? Assim, eu acho que... Eu vi uma frase, acho que foi do Augusto Cury, que ele disse que o suicida, ele não está, quando ele consome, né, o suicídio, ele não está querendo parar de viver. Ele está querendo parar de pensar. Ele não consegue mais viver com ele mesmo, ele não consegue mais, conduzir a mente dele, né? Lá, muito interessante você falar sobre isso. Eu passei um ano atendendo os pacientes que foram ressuscitados lá no IJF pelo Pra Vida. Então, eu ia lá fazer pesquisa. Quando você diz ressuscitados, são... Eles tentaram o suicídio e foram socorridos. E não chegaram ao óbito. Não chegaram ao óbito, né? Então, eu ia no risco 1, 2 e 3, que eram pacientes que tentaram suicídio, foram socorridos, e também na sala de ressuscitação. Sim. Então, eu passei um ano fazendo pesquisa lá, para identificar como é que eles estavam, identificar se eles tinham consciência do ato deles, porque muitos deles não têm consciência diretiva do ato. Vou dar um exemplo para você depois. Sim. E para saber se eles aceitariam nossa ajuda, porque lá no Pra Vida a gente ia no IJF para oferecer o nosso trabalho para eles, né? E aí, a maioria que eu entrevistava, quando perguntava para ele, né, depois que ele se acalmou, foi medicado, né, se ele estava entendendo o que estava acontecendo, quando eu perguntava para ele se eles queriam realmente morrer, não queria, né? E aí a gente oferecia, olha, a dor que te levou a fazer isso, a gente vai estar aqui do teu lado para poder pensar em formas de te ajudar. Né? O outro caso que eu falei para você, da pessoa que não sabe o que está fazendo, quando faz mistura de álcool com drogas, quando pega o volante do carro de forma impulsiva e vai. Igual o rapaz que originou o Setembro Amarelo. Exato. Né? Eu atendi 2 casos lá, que foi um que misturou drogas com álcool, e ele disse, não quer me matar não. Mas existe o comportamento suicida. Você percebe que é aquele comportamento indireto, que a gente chama de uma pessoa que ela tem um comportamento autolesivo, ela não se dá conta. Né? E o outro caso do carro também foi a mesma coisa. Ele tinha brigado com a esposa e ele disse que só pensava em sair dali. Ele disse que não enxergava nada na frente dele. E aí pisou a mais de 100 e bateu de frente, né? E estava ali para contar a história. Sobreviveu, mas querendo fugir da realidade, né? Querendo morrer na realidade. Não necessariamente... porque quando você falou, que perguntou para quem tentou, que eles não querem morrer, né? Eles querem acabar com a dor, né? Exato. Isso aí já é uma coisa que é comprovada. A maioria não quer morrer, não quer. Quer realmente acabar com aquela dor, porque acha, diante das questões que estão acontecendo, acha que não tem saída, acha que a única saída é a morte. Só que não é. Agora, de onde é que surge esse sentimento, esse pensamento? É a desesperança que surge, né? De você achar que você está só, de você achar que o outro não entende o seu problema, de você achar que não tem jeito, mas enquanto há vida, há jeito, há esperança. Né? Isso é uma coisa muito importante. Não querer romantizar a situação, porque é uma situação muito grave e delicada, mas se a pessoa entende qual é o sentido da vida, né? O que eu estou construindo na minha vida?
O que é que me faz todos os dias acordar e fazer o que eu faço, né? De estar aqui hoje com você, Sim. né? O que me faz? É essa reflexão que falta hoje na sociedade. E aí eu vou no segundo ponto, porque eu, quando vou para as redes sociais, eu fico só coletando coisas importantes que eu quero bater de frente com isso, né? Das pessoas acham que você precisa fazer as coisas que não precisa ter sentido. Você pode fazer por fazer e pronto e ser feliz. Não! Porque com esse pensamento e esse comportamento, você vai devagar, a vida vai esvaindo de você e você não se dá conta. Então, é preciso que tudo que você faça na sua vida, você encontre um sentido. É preciso que tenha um sentido. Porque naquela construção do sentido, você vai construir algo bom para a sua vida. Mas, Joyce, eu vou dizer, é meio difícil hoje, na vida de hoje, com tantas, vamos dizer assim, distrações que você tem, com tantas possibilidades de entretenimento que você tem, você conseguir... Parece que quanto mais a tecnologia avança, o que teoricamente era para ser bom para a sociedade, está deixando a vida mais fácil, vamos dizer assim, mas está afastando as pessoas das pessoas. É meio contraditório. Você consegue, hoje eu consigo aqui com um aparelho desse, eu consigo falar com uma pessoa lá no Japão, né? Eu faço aqui uma chamada de vídeo no WhatsApp e se ela atender lá, a gente conversa aqui. Eu consigo falar com a pessoa em tempo real. Dependendo da internet, se tiver tudo ok, a gente consegue conversar. Mas as pessoas que estão muito próximas a mim, eu estou me afastando, né? Ou seja, aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Eu venho observando isso e você assim, me corrija se eu tiver errado. Mas o fato de você você tá próximo das pessoas aqui, mas tá distante, porque é como se tivesse um mundo que você vive, um mundo que ela vive ali, que lhe afastam, acaba que você tá se afastando de você mesmo. É isso sabe? mesmo. Sabe, eu tô sentindo isso. As pessoas, elas estão frágeis. Eu venho vendo uma fragilidade nas pessoas, que aí eu tenho medo também dessa questão da gente romantizar o passado, né? Porque a nossa geração pegou uma época que não existia isso. A gente nasceu numa época analógica. Estamos nos adaptando. Somos a última geração, A né? última. Isso. Nós somos não vai ter mais. Quem nasceu na década de 70, 80, 90... até 90, Exato. Parou, que ainda viu o mundo sem essa forma com que a gente vive hoje. Então nós temos essa, vamos dizer assim, essa compreensão de que o mundo não era assim, sabe? Aí eu não sei se a gente acaba romantizando, né? Essa coisa de romantizar o passado, que antes era melhor do que hoje e tal. Mas eu não acho as pessoas de hoje felizes. Eu não vejo. Aí quando você fala esse dado aí, de que aumentou em 50% praticamente o suicídio em jovens de 15 a 19 anos, são crianças que nasceram agora. Dessa última geração. De 2000 para cá. É isso e que mesmo. nasceram na época digital. Então existe uma fragilidade, né? E como é que isso é eu diria, é utilidade pública isso, assim, isso é um problema de saúde pública. Como é que acaba com essa epidemia? Né? Isso é uma responsabilidade de todos. Minha responsabilidade, é sua, de todo mundo. Agora é importante enfatizar uma coisa, né? Essa última geração está aí sendo educada pela nossa geração. Não se esqueça disso. Então, querendo ou não, nós deveríamos passar para esses filhos o que poderia ser de uma relação mais próxima. Mas qual é o grande problema? O nosso problema, ele não é só familiar, ele também é social. Sim. Então, a gente vê a questão da taxa de desemprego aumentando, piorando cada vez mais, a gente trabalhando cada vez mais e mais e mais e não se vê a aposentadoria, e você trabalhando cada vez mais, o salário diminuindo, os impostos aumentando, inflação aumentando, tudo piorando. Então, a gente vê pais na sociedade que estão aí preocupados em suprir necessidades para os seus filhos, básicas, que para esse filho... O que importa não é isso. Entende? A visão dos pais é da necessidade básica, que é o lar, comida, colégio, roupa, né? Garantir isso daí.
Só que o filho, ele demanda afeto, amor, atenção, tempo de qualidade, carinho, abraço. Cobranças, né? Educação, né? Aquele freio que tem que vir só do pai e da mãe, que ninguém mais consegue resolver isso. E aí esse pai e essa mãe estão sobrecarregados e esses filhos estão sendo educados por quem? Pela internet, né? Exato. Né? Compartilhando com outros colegas tão jovens, tão imaturos, a dor que sentem. E esse pai e essa mãe não têm acesso. Não existe uma pessoa adulta dando para você aqui um cenário de uma família estruturada, tá? Você falou. E de pai e mãe querendo bem, né? Ainda porque... né? Aí a gente vai para outra vertente, né? Uma casa que tem, assim, 2 compartimentos com 7 filhos, aonde o pai, ele é uma pessoa que pega papelão no meio da rua, a mãe é doméstica, e essas crianças não são educadas. Às vezes, sofrem abusos sexuais pelos próprios irmãos, pelo pai, pelo avô, porque essa é uma realidade, né? Sim. É uma realidade cruel que a gente está vivendo hoje, muito forte, principalmente nas famílias, né, que a gente vai falar, as famílias um pouco mais carentes. Aí você vê pessoas desempregadas, ociosas, com um monte de crianças dentro de casa. Isso aqui é uma realidade de profundo sofrimento. Né? Aí vamos outro campo, vou para um outro ângulo agora, vamos lá para a classe A, né? Aquele jovem que tem tudo. Menos os pais. Tem tudo, ele tem tudo, né? Eu atendi um adolescente que ele veio para mim, porque eu pego o caso de urgência para comportamento suicida, e ele veio para mim, ele não queria vir para o atendimento, e quando ele sentou, ele cruzou os braços e disse, só quero morrer. Meu Deus. Né? Quando, no processo do atendimento, que ele foi dizer para mim, eu não tenho ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E ele com um iPhone 14, entende? E ele com tênis caríssimo de marca nos pés. Você falou aí que nós somos a última geração e que nós estamos criando, né, os filhos, né, o futuro, né? Nós estamos criando, só que a gente também não está muito bem da cabeça, não, né? Exato. Sabe? Porque nós pegamos, eu já disse isso aqui uma vez em um episódio, que nós somos uma geração da transição. Nós pegamos uma época analógica e estamos nos adaptando a um mundo virtual, digital. E transição é sempre complicado, né? Sempre complicado. Então, para nossa cabeça, para nossa mente, eu acredito que nem todos conseguem segurar esse fardo de se cuidar, né? De olhar para si, de tentar ter um controle emocional básico para não pirar, como você falou aí, porque hoje está tudo mais complicado, apesar da tecnologia ter avançado muito, mas parece que você está trabalhando mais. Sabe? Isso mesmo, estamos mesmo. Viu? Ferramentas que vieram para facilitar o trabalho estão lhe sobrecarregando mais, porque eu conheci uma época onde meu pai chegava em casa do trabalho e ele chegava do trabalho, né? Ele chegava do trabalho e ele chegou. Hoje você não chega mais do trabalho, né? Não existe mais essa coisa, não, porque o smartphone, o celular, o WhatsApp... Tá aqui direto conectado. Sempre tem um e-mail para você responder, sempre tem uma mensagem que você não viu. Então, você está sempre ligado, de alguma forma, para que você dê um básico, né, para a sua família. Então, você tem que cuidar da sua saúde física e mental, e ainda tem a responsabilidade de entregar para o mundo crianças e adolescentes para levar jovens, né, que façam ter alguma segurança nesse mundo. Então, assim, realmente eu não sei em que ponto a gente vai conseguir organizar isso, porque isso já está aí o resultado. Um aumento de suicídios, né, consumados. Isso é prova de uma sociedade que não está bem... Eu vou falar para você agora do outro lado, né? Sim. Quando a gente fala de campanha da prevenção ao suicídio, a gente fala sobre a valorização da vida, né? Então, eu vou falar de alguns pontos que podem ser um pequeno caminho para se iniciar essa organização, né? Você fala sobre a pessoa que leva o celular para casa, que não consegue dar uma pausa no trabalho. A nossa geração, que é a geração que passa por transição, ter que lidar com tudo isso. A rotina é o melhor caminho para a gente organizar tudo. Se você começa a identificar, a organizar e
começar a utilizar os seus limites, a gente consegue fazer uma boa organização na rotina da pessoa e também na educação dos filhos. Dá um exemplo. Você sabe que você trabalha até tal horário. Tem mensagem ali que você precisa responder, né? Pensa, se você não responder, a outra pessoa do outro lado, ela vai morrer? Você vai perder o seu emprego se você não responder? A gente tem que começar a pensar dessa forma. Se eu não responder, eu vou perder o emprego? A outra pessoa lá vai morrer? Eu vou ficar aqui sem ter que resolver uma situação importante? Eu acho que a gente começar a delimitar e também a educar as pessoas. Educar. Joyce, eu concordo com o que você está falando, só que tem um grande problema. Quando você diz assim, mas não vou perder o emprego. Tem as pessoas que estão nos escutando devem estar sentindo isso. Mas aquela pessoa que vai lá e responde, e você não responde, é como se ela tivesse, esse funcionário aqui, ele é o cara que tá ali para toda a obra, né? E o que não respondeu é o cara que tá desleixando um pouco. Então, eu acho que na prática as pessoas elas vão se... Só o fato de você ver uma mensagem lá e não responder, e se fazer essa pergunta, isso já deixa você mal. Pronto, não, vamos tentar não generalizar. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir identificar o cenário. Sim. Se eu sou uma pessoa que trabalha numa empresa, sou um funcionário. Certo. Sou CLT, tá? E eu sei que minha carga horária é de tal a tal. Mas eu recebo um celular que é corporativo, eu sei que eu preciso ficar de plantão 24 horas. Tá? Isso aqui é um cenário diferente. Sim. Mas se eu não tenho um celular corporativo, eu tenho um horário para trabalhar, você concorda comigo que essa mensagem que você passa para o seu chefe ou para as pessoas que estão com vocês, que você é uma pessoa disponível para todos, isso um dia vai gerar um grande problema para você? Eu concordo totalmente. Pronto. Totalmente. Então, aí, Joyce, eu já vivo essa situação, me ajuda a sair dessa situação. Tentar educar gradativamente. Você não vai ignorar a pessoa, porque vai pegar mal, né? Chato, você vai ficar com peso na consciência. Então, tipo assim, você responde, tipo assim, olha, li a mensagem, amanhã, 8 horas, eu vou estar dando prioridade nisso. Quando eu estiver trabalhando. Isso, estou dentro do meu trabalho, aqui eu te respondo. Porque você vai devagar educando. Outra coisa é você colocar uma mensagem no seu WhatsApp, entendeu? A partir de tal hora, você consegue programar. Não estou mais disponível. Então, você vai organizando. Eu faço isso. Eu trabalho com pacientes em casos gravíssimos. Para esses, eu fico de plantão 24 horas, porque eu sei que qualquer segundo é crucial. É importante. Né? Já teve paciente que me ligou 2 da manhã que eu precisei providenciar a internação dele. Porque eu sabia quem era, mas se fosse um outro paciente meu que não era, eu não iria atender. Entende? Então, assim, é educar as pessoas. Porque se você demonstra para o outro que você está sempre disponível, ele sempre vai demandar. Sempre vai demandar. Joyce, mas parece que as pessoas hoje, elas se sentem mais importantes se elas estão sempre online, né? Você foi no ponto fundamental agora. É uma coisa que parece assim, tô online, sou uma pessoa que tô bem, fulano tá sempre online, tá bem, resolve, tal. E eu não concordo com isso. Também não concordo. Eu não concordo, mas parece que é a realidade hoje e eu não sei aonde isso vai dar. Eu vi uma entrevista que passou agora, do Wesley Safadão. Eu assisti. Pois é. Quem diria, né, que o Wesley Safadão teria problemas? Exato. Né? Que a gente para assim, olha, como uma pessoa que tem uma pessoa de sucesso, né, que trabalhou, né, nós cearenses conhecemos o trabalho do Wesley desde adolescente que ele trabalha e canta, ele foi crescendo, foi galgando, hoje é um cantor reconhecido nacionalmente e ganhou pelo esforço, ou seja, não foi uma pessoa que ganhou assim de mão beijada as coisas, né, que poderia ser uma pessoa frágil porque não conquistou, não, ele foi pelo trabalho, né, anos trabalhando aí e hoje está colhendo os frutos desse trabalho e está aí pedindo para parar
porque tá tendo crises de ansiedade. E na entrevista ele falou que estava esgotado. E eu fiquei muito feliz em saber que ele está em terapia. Ele faz. Fiquei muito feliz. Ele tem com psicólogo, ele tá com psiquiatra, tá tomando medicação e tá fazendo uma... Aí você olha e você diz assim... E ele falou a questão do esgotamento, foi uma coisa que eu achei interessante, o esgotamento, que 90%, eu acredito, da população tá com isso também, de cada um na sua área, né? E uma coisa muito importante que eu vi ele falando foi: ele precisa estar bem o tempo todo. Ele falou isso. É como se eu tivesse sempre que mostrar que estou bem. E eu acho que isso, que não só ele, mas que muitas pessoas, devido a essas redes sociais, que é uma vida, vamos dizer assim, paralela à sua, e você mostrar que você tem que estar bem, eu acredito que isso ocasiona um efeito contrário. Sim. De você ficar mal. E eu acredito que talvez isso possa gerar algum pensamento suicida. Sim. A pessoa, ela acaba contando tanta mentira para ela mesma. Para ela mesma, né? Que ela acaba achando que aquilo é verdade. Então, o que aconteceu com ela, o que acontece com muitas pessoas em relação ao limite que eu falei para você, né? A gente vive num tempo que as pessoas, elas estabelecem uma relação por utilitarismo. Se eu sou útil, eu sou importante. Então você acaba se colocando nesse mesmo lugar, achando que a tua essência de viver é ter. É ter. Eu preciso ter para ser importante. Eu preciso ter um carro do ano para ser importante. Eu preciso ter um iPhone 14 para eu ser uma pessoa que está importante. Eu preciso ter uma roupa de marca. Eu preciso ter. Então você acaba se colocando num campo que é insustentável, porque a nossa essência é no existir, é no ser. É aonde traz um sentido para as coisas. E é o que acontece. Se eu chego e digo para você, você me pede uma coisa... Você me pede uma coisa e eu não posso. Mas se eu tenho uma mentalidade que ter é importante, então eu preciso ser útil para ti, né? O que eu faço? Eu te dou um sim. Mesmo eu cansada, esgotada, né? Sem condições, eu digo, não, eu vou fazer para você. Aí o meu olhar para você é o que? É um sorriso no rosto, a pessoa tá ali disponível. Aí você vai dizer, gente, dentro, né? A Joyce é uma pessoa tão disponível, tão presente, pode contar com ela para tudo. Prestativa. Aí a pessoa feliz, 24 horas nas redes sociais, mas por dentro tá ali morrendo. Entende? E pior, possivelmente ainda ficar alimentando pensamentos de tipo, ninguém me aceita, ninguém me entende, ninguém compreende a minha dor. Se eu não tô passando o que eu tô sofrendo, que eu preciso de ajuda, como é que o outro vai entender que eu tô em sofrimento? Pelo contrário, né? Você tá mostrando que tá tudo bem. E sabe o que eu acho que acontece também? É porque cada um tá mostrando que tá bem, que não está, né? Mostrando uma vida que ele tá criando. E aí você fica vendo a vida do outro e se comparando, né, com a pessoa que não necessariamente está bem, né? Talvez seja até pior que você emocionalmente. Só que aí você tá, droga, a pessoa tá inconsciente. Talvez a pessoa nem faça isso de uma maneira consciente, mas inconsciente ela vai se comparando. Isso vai gerando um ciclo de fantasia, né, de um mundo que não existe e criando uma geração frágil. Exatamente. Pronto. E aí entra a questão da fragilidade mesmo. E que não só essa geração que está vindo, não. Nós que somos da geração anterior, mas que estamos entrando nessa pegada também, podemos nos fragilizar também. Aí você fala um dado que eu vou retomar aqui, que é em relação aos idosos, que está tendo também um índice de suicídio em idosos. Sim. Né? Talvez eles não estejam também conseguindo conviver com essa vida tão diferente que se tornou hoje. Se a gente está numa sociedade onde as pessoas acham que ter é importante, é o sentido da vida, o que resta para um idoso? Que não tem mais muito tempo que não acolhe a limitação física, que não acolhe o tempo que está vivendo, porque é uma geração que está fugindo da velhice. É uma geração que não quer enxergar a velhice. E aqueles que estão vivendo a velhice vivem de uma forma solitária. A família não está presente, né? A gente não sabe como é que esse idoso se sente dentro da família, vendo todos ocupados, cada um com o seu problema, e como é que ele fica. É verdade. A gente está falando de uma questão de uma solidão. Uma solidão que acaba gerando um vazio sobre o sentido da morte.
um vazio sobre o sentido da vida. Porque quando a gente fala de morte, a gente fala da vida. Sim. Quantas e quantas vezes, não sei se você participou de algum velório, alguma morte de alguém que você perdeu, que você conheceu, e você não fez uma reflexão sobre a sua vida. Total. Total. Para falar a verdade, Joyce, o meu entendimento da vida é a morte. Sabe assim, eu acho que a morte ela é a grande, vamos dizer, a pessoa não procura sentido, né? Qual o sentido da vida? Quando você vê que você vai, não importa o que você faça, você vai e todos vão, você começa a entender que na realidade a gente recebeu um presente, né? Eu vejo assim, nós recebemos um presente e que a gente tem que aproveitar esse presente, ou não. Se você não aproveitar, você vai do mesmo jeito. Meu cunhado é que fala uma frase que eu acho interessante, ele diz, a vida é uma festa, a gente se diverte um pouco e depois vai embora. E né? Você diverte aqui, você vem aqui e depois a gente vai embora. Então eu acredito que a morte, ela tá aí para nos mostrar que o grande sentido da vida é você viver, né? Aproveitar esse intervalo que você tem entre o nascimento entre a sua chegada e a sua ida. E aí, fugir um pouco da questão espiritual, religiosa, cada um tem a sua crença, tem a sua acredita, né, naquilo que realmente lhe conforta mais. Isso é ótimo até, eu acho muito bacana. Porém, todos vão passar por esse mesmo momento. Né? Às vezes, quando eu pego o jovem que chega perdido, não sabe, assim, eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou gestalt-terapeuta, como psicóloga, e a gente trabalha 5 vertentes do ser humano, Sim. que é o biológico, o psicológico, o social, o espiritual e o ecológico, tá? E aí, quando chega no campo espiritual, eles acham que a gente está falando de religiosidade, de igreja, da instituição. Eu digo, não, é espiritualidade. Como é que você se vê para além daquilo que é tangível, é o transcendental, porque o mundo, a vida, ela não é só isso que você vê e toca, né? E assim, o jovem, quando ele ouve isso, ele fica assim, uau, descobriu o universo, né? E assim, quando você traz essa perspectiva para o jovem, ele vê que ele pode construir mais, né? Então, como você falou da espiritualidade agora, a espiritualidade, a religiosidade é um grande fator protetivo para a prevenção do suicídio. Boa. É uma grande... Por sinal, eu escrevi um capítulo para o 2º livro agora do Pra Vida, que vai sair até o final desse ano, né? Porque a pandemia atrasou, foi tudo. Sim. Mas eu escrevi um capítulo sobre espiritualidade e religiosidade no comportamento suicida, né? E das pesquisas que eu fiz junto com o Dr. Eric, ele também é psiquiatra, a gente identificou que tem fatores de risco? Tem. Quando a religiosidade ela vem como uma coisa impositiva, punitiva, ensinada pelos pais. Esse jovem ele acaba entendendo que é o único local que ele poderia escapar para a relação transcendental, ela acaba sendo uma coisa ruim. E aí, para isso, a religiosidade se torna um perigo. Né? Mas quando esse campo da espiritualidade, da religiosidade é ensinada para esse jovem como uma coisa boa, algo que acolhe, que te socorre para além daquilo que você vê e toca, gente, isso aí é transformador. É o respirar da esperança para esse jovem. E hoje eu vejo uma sociedade que cada vez mais se afasta dessa relação espiritual. Se afasta cada vez mais. Querem definir a vida somente naquilo que vê e toca. E aí imagina, se hoje eu sou mãe de 3, se acontece uma grande fatalidade, os meus 3 filhos morrem. Se eu coloco a minha vida, a minha existência na vida dos meus filhos, para mim o sentido da vida vai embora. Então é o que muitos jovens hoje estão fazendo. Por qual motivo que isso acontece? Porque a ausência da referência da relação familiar, que é o alicerce para a construção dessa identidade, está fragilizando esse jovem. Se o meu pai, a minha mãe, ou seja lá, não precisa nem ser os pais, um adulto responsável que cuida desse jovem, não passa amor, segurança, esperança, porque ali está se construindo identidade. Sim. A criança, ela começa, a partir dos seus 8, 12 anos, a construir ali a sua identidade. Como assim, Joyce? Não é antes? Não, porque antes ele acha que ele, o pai e a mãe é a mesma coisa, né? No desenvolvimento infantil. Quando chega nessa fase da autonomia, que tipo assim, ele se dá conta que ele pensa diferente, que ele sente diferente, que ele começa a dar opinião diferente, ali começa a se construir identidade. Se nesse campo da construção não tiver um adulto sendo referência, sendo alicerce para esse jovem, ou então tem presente, mas que destrói
pai que, sabe, usa termos pejorativos, jovens que crescem com pais que fazem mal a eles, que usam palavras que destroem, palavras afirmativas que destroem essa identidade. Esse jovem cresce e acha que realmente é isso. Ele cresce e acha que ele não é nada. Então, como é que ele vai construir um alicerce de construção dessa identidade, sentido de vida, se para ele, a vida para ele é só aquele videogame? Se o videogame quebrar, ele vai se suicidar? Porque foi um caso que eu peguei. Pegou um caso assim, né? De 11 anos de idade. Porque a mãe retirou o videogame dele. E ele queria se suicidar. Sim. Mas ele não consumou. Não. Ainda bem. Né? Então aí tira o videogame, acaba pela impulsividade fazendo isso, né? Jovens que passam por situação de bullying na escola, que os pais não acompanham, que a escola não acompanha para poder identificar o que está acontecendo. Então são tantos fatores. E aí a gente cai na linha da base mesmo, que você falou aí, que eu acho muito forte, que é a base familiar, né? É a base, na realidade, a família é a base da sociedade, né? Sim. Ela é a base da sociedade, é onde está sendo ali criada a futura geração, né? As pessoas que vão comandar esse mundo quando a gente tiver velhinho, serão eles, as pessoas que nós estamos criando hoje, né? Que estamos educando. E aí, se essa família estiver frágil, dificilmente você vai criar um jovem forte, né? É o que eu chamo de suporte interno. A gente hoje vê muitos adultos que não têm esse suporte emocional estabilizado. São adultos fragilizados, adultos que não sabem lidar com as suas questões, que acham que tudo ali se perde facilmente. Ou então, quando vê um filho com uma birra, com um comportamento que ele não sabe como lidar, o adulto é mais infantil do que a própria criança. Né? E aí essa insegurança, né? Parece que estão inseguros parece que tem que cuidar da criança como se fosse ela não pudesse se frustrar, né? Tendo que... Muitos pais estão fazendo isso não é bom. Aí a gente teve uma conversa aqui com um psicólogo falando justamente dessa questão infantil, que a frustração ela é necessária, né? Para a construção da personalidade da pessoa. Imagina você ter uma pessoa que não sabe lidar com frustração. Pelo amor de Deus. E assim, a sensação que nós temos quando nós conseguimos resolver aquele problema é muito boa a sensação. Claro. Então, privar a criança dessa sensação, o jovem dessa sensação, é como se eu dissesse para ele que ele é incapaz. Sim. E aí você vai criando uma pessoa realmente que... Como é que vai ser? Sinceramente, Joyce, eu tô muito temeroso pelo futuro, sabe? Eu temo, porque o resultado a gente já está começando a ver. Por exemplo, com esse dado que você falou de quase 50% de jovens entre 15 e 19 anos, o aumento do suicídio entre eles. Então, daqui a 10 anos, como é que vai estar isso? Porque esses jovens que estão nascendo agora, essas crianças, elas vão começar a entrar no mercado de trabalho, elas vão começar a supervisionar equipes, elas vão começar a ser chefes de família. Exato. Né? E aí? Como é que vai ser essa... Eu fico muito temeroso. Eu vi até na reportagem aqui do Wesley Safadão, eu vi um dado, se eu não me engano, foi, segundo a OMS, mais de 18 milhões de pessoas estão com ansiedade aqui no Brasil. O Brasil, eu acho que tem 200, deve ter, então acho que não tem 220 milhões de pessoas. Então, assim, é um percentual muito grande de pessoas com ansiedade, né? E aí eu me pergunto, como ansiedade, depressão, isso que a gente conversou aqui, né? São problemas que ocasionam, né? A depressão pode gerar o comportamento suicida. Em um período onde, teoricamente, é isso que me assusta. Teoricamente, era para a gente estar bem, porque a gente não tem mais tanto sofrimento como se tinha antes de conseguir as coisas. Hoje é fácil a gente ter... Assim, a gente vive uma vida mais confortável, vamos dizer assim, de uma facilidade maior. E as pessoas estão ficando assim, é como se elas estivessem saindo, perdendo a essência mesmo. E uma coisa que me preocupa muito é porque no tempo de hoje, tudo as pessoas querem ou colocar no campo da patologia, que é da doença, ou querem colocar no campo da medicação. Em relação à ansiedade, você me perguntar assim, Joyce, esse dado que deram aí sobre pessoas com crise de ansiedade, será que realmente ele é 100% isso? Sim.
Eu acredito que não. As pessoas hoje, elas não entendem que a ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma emoção que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Agora, existe a ansiedade da emoção e a ansiedade patológica. E aí, se você me perguntar assim, Joyce, quantos pacientes teu que vêm para a clínica? Eu atendo também na Secretaria de Segurança Pública, eu atendo os agentes de segurança pública e os familiares, e também sou perita do TJ, tá? Então, assim, você me perguntar assim, Joyce, desses casos que você pega, que a pessoa já vem, ela se autodiagnostica, vai se dar o diagnóstico. Sou ansioso, sou uma pessoa ansiosa, né? Não tem crise de ansiedade ali. Tem uma pessoa que tem a ansiedade e a emoção que ela não está sabendo regular aquela emoção. Então, ali, durante o processo terapêutico, eu vou estar ali orientando como ela pode conduzir aquela emoção que ela está sentindo. O que está acontecendo hoje? As pessoas não querem sentir nada. Elas não querem sentir raiva, elas não querem sentir frustração, elas não querem sentir tristeza, elas não querem sentir nada. Elas querem ficar o dia inteiro sorrindo, feliz, bem, positiva. Né? Isso. Já teve paciente que, na primeira sessão comigo, que estava na amnésia ainda, ele disse assim, doutora, a senhora pode me encaminhar para o psiquiatra porque eu acho que eu estou com crise de ansiedade. Digo, por qual motivo? Não, é porque eu fiz uma prova e a prova foi muito ruim e eu estou aqui, estou com dor de cabeça e preocupada. Eu digo, bem-vindo, você é humano. Que bom, né? Que bom que você está preocupado. E mais se tirasse um, dois, estivesse sorrindo. Que bom que você está preocupado com a sua prova. Então, as pessoas estão perdendo a humanidade. Elas não querem mais sentir, não querem mais sofrer, não querem mais passar. Por quê? Porque não estão sendo treinadas para isso. Mas aí você falou da ansiedade, sentimento, né? Que assim, o que é normal. A emoção, né? E a ansiedade que já é um problema. Então, o que seria a ansiedade problema? A ansiedade patológica é quando essa emoção aqui, ela passa durante muito tempo não sendo regulada e ela passa a paralisar a tua vida. Você deixa de fazer coisas com medo de entrar em contato com aquela emoção. E você, de tanto você não entrar em contato, aquele medo pode um dia se tornar um grande pânico. Então, isso aqui é o processo da ansiedade patológica. Você perguntar, mas Joyce, tem ansiedade patológica que a pessoa pode ficar para a vida inteira tomando medicação? Tem. Porque negligenciou durante muito tempo uma condição aqui, ou então ela passou por um processo traumático, tá numa condição pós-traumática muito forte ali, que ela não soube lidar com aquela questão, porque tem questões, imagina uma criança de 5 anos passando por uma violência sexual. Uma criança de 5 anos, ela não tem capacidade de lidar com esse tipo de violência. Isso aqui é uma violência pós-traumática. Então, ela pode desenvolver crise de ansiedade já direto para a patológica? Pode. Então, acontece esse caminho também aqui, é diferenciar quais são as questões do cotidiano e quais são as questões que são pós-traumáticas, questões de violência, que realmente ali se instala a patológica. Porque realmente ficou todo mundo hoje ansioso, né? Você vai falar, não, eu sou ansioso. Não, a ansiedade, eu fiz muita seleção contratando pessoas, né? E eu perguntava aquelas perguntas básicas, né, que a gente faz, os pontos fortes, né, pontos fracos, pontos a melhorar, né, pontos... E aí, qual é um ponto a melhorar em você? Aí, a ansiedade. Eu sou muito ansioso. Tava 9 entre os 10. Aí eu perguntava, mas por que ansiedade? Me dê um exemplo aí que você fica, né, que lhe causa ansiedade. Não, por exemplo, nessa entrevista, eu já fui dormir ontem preocupado, e quero me sair bem, e quando sair eu vou ficar esperando um retorno. Aí eu não falava na hora, né? Mas eu não achava que isso era ansiedade. Não é. A pessoa falava, não, tudo bem, ok. Mas não, isso é o normal, né? Sim. A pessoa vai para uma entrevista, ela está interessada naquela vaga, então ela vai ter uma mudança nos hábitos ali dela, né? Então, realmente, isso aí que você falou é bem importante. As pessoas talvez achem que tem ansiedade, mas não, estão tendo uma emoção. E está tendo um boom, assim, no comportamento dos jovens, principalmente, que é um comportamento de dessensibilização. Eles não querem entrar em contato com aquilo que sensibiliza, que entra em contato com a emoção. Né? Tipo, que você vê muito nas redes sociais. Um jovem que termina um relacionamento. Tô maravilhoso, fui pra festa, bebi todas, fiquei com o outro, pronto, né? Isso aí é dessensibilizar. É como se aquela relação foi insignificante. Você não para refletir, você não para questionar, você não para crescer. E aí você quer o quê? Não quero sentir.
Então eu vou pro álcool, vou pra droga, vou pra Vai outra procurar relação. outro tipo de Pra prazer. tamponar essa dor que ele não quer entrar em contato. Eu acho, Joyce, que assim, eu já venho com um tempo com esse pensamento em mim. Essa busca constante pela felicidade, ela tá ocasionando a própria infelicidade, sabia? Sim. Eu venho observando isso. Essa questão de você ter que estar sempre positivo, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre ser o melhor, você tem que ter um trabalho bom, você tem que ter dinheiro, você tem que viajar, você tem que ter uma família, você tem que ter um relacionamento, você tem que estar crescendo, né? Você tem que ter um físico bom, você tem que estar bem, e fora isso, você tem que mostrar isso para a sociedade. Cansei, viu? Mas não é não. É verdade. É uma busca constante para você estar bem, que não tem como você ficar bem, sabe? Eu acho que a gente tá lutando muito por essa felicidade e, cara, não, assim, uma pessoa da sua família morre, como é que você vai estar feliz, cara? Eu já peguei gente desse jeito. Né? Como é que se uma pessoa da sua família morre, como é que você vai estar feliz? Não dá, existem momentos na sua vida que você vai passar por situações que não são boas. Agora, o que eu acho, assim, e é o que eu venho tentando, é bom estar conversando com você, que você pode até me orientar. O que eu acho, para eu conviver nesse mundo tão complicado, eu fujo um pouco de buscar a felicidade, eu procuro um outro tipo de sentimento, um outro tipo de sensação, que é a paz. Eu procuro ficar em paz, assim, procurar ter paz nas coisas que eu faço, sabe, assim, ter paz, e na minha visão, a paz, ela não é um sentimento, assim, que eu tenho, ela, na realidade, ela é a ausência de alguns sentimentos, como frustração, como orgulho, raiva, ódio, sabe, quando eu consigo tirar esses sentimentos, não deixar eles estacionarem em mim, aí lá dentro eu consigo visualizar uma paz, né? Que aqui a gente chama paz interior. E é isso realmente que eu busco, porque eu já observei isso. Quando eu estou em paz, eu consigo passar por situações de tristeza, assim, de uma maneira muito mais sóbria, né? Porque a gente vai passar, né? Sim. De maneira mais sóbria, vivenciando aquilo dali, mas não me perdendo. Entendo. Emocionalmente. E quando eu estou em paz também, eu consigo aproveitar muito mais os momentos de felicidade. Porque às vezes quando você está muito perdido, você não está bem emocionalmente, até os momentos de felicidade que era para você ele estar bem, você está meio se questionando, se cobrando Em outro canto. em outro local. Pronto. E essa paz, tu consegue, tipo assim, encontrar de que modo que você consegue perceber essa paz? Eu procuro muito, o que é bem difícil. Eu procuro viver o local. Entendi. Sabe? Estar onde eu estou. Por exemplo, agora eu estou aqui conversando com você, então eu estou aqui. Isso é muito bom, porque você organiza a sua atenção. Mas é uma luta. Não é uma coisa assim que eu consigo de uma maneira fácil. Não estou dizendo assim, sou assim. Não. Eu venho treinando isso, eu venho buscando, porque eu observei, além da forma mesmo de observar como eu fico bem, quando eu estou vivendo o momento, quando eu sei aonde eu estou. E eu vou dizer onde foi que eu senti isso. Eu senti que eu vi que eu tinha que dar essa mudada na minha forma de encarar a vida. O meu filho começou a estudar esse ano. Ele tem 3 anos, foi o primeiro ano dele no colégio. E eu olhei a minha mulher com a foto no celular, olhando assim, aquelas fotos que o Google fica lembrando, né? Aí tinha uma foto minha e dele no colégio dele. Ele com um chapéuzinho na cabeça e tal, e eu do lado dele. E na escola dele, ele de farda na escola, e eu não lembrava de ter tirado aquela foto. E foi no início desse ano. E aí eu pensei, rapaz, se eu não lembro de ter tirado essa foto, é porque eu não estava lá nesse momento, né? Sim. Eu tirei a foto, estava ali interagindo com as pessoas, mas é como se eu não estivesse lá. Porque se eu não lembro, sabe? Não foi uma coisa assim que foi, daqui a 1, 2 anos. Não, foi agora, porque foi esse ano, então eu não lembrei. E aí eu sempre tive esse pensamento de procurar estar no lugar, de ter a paz e tal. E nesse dia o rapaz, quer saber, eu vou ter que lutar mais por isso. Eu não posso deixar a vida passar. Sabe assim, eu quero passar com a vida, eu não quero apenas ver a vida passando. E aí quando você me perguntou como é que eu faço para estar em paz, é isso. Eu procuro hoje, tudo que eu vou fazer, eu procuro estar naquele lugar. Até em situações que eu não tô
que não está muito confortável, que eu não gostaria de estar ali. Mas eu procuro estar. É interessante você falar isso, porque o celular, ele rouba essa paz. Ele rouba isso, cara. Porque Ele você tira. tá num ambiente, mas você não tá. Ele Isso. leva a sua mente para outro lugar. E as pessoas que têm realmente crise de ansiedade, elas vivem isso constantemente. Elas não conseguem viver o aqui e agora. Elas ficam com a mente ali acelerada a tal ponto, com tanta informação, com tanta coisa. E aí você disse assim, olha, as pessoas hoje vivem com um desejo de aparentar que são felizes o dia todo, sempre felizes, né? Isso aí, uma das consequências é exatamente um ponto que você citou anteriormente, que é a comparação. De você buscar comparar a sua vida com a vida do outro. Aí você começa a construir coisas para a sua vida que não condiz com a tua história. Isso. Aí você começa a construir isso, um monte de coisa que para ti, quando você para, não tem o menor sentido. E aí você se vê com um monte de coisas e um grande vazio. Vazio, né? Ou então uma imensa frustração, porque você tenta e não consegue. Então, o que eu posso orientar? Você pode se comparar? Pode, mas você só pode se comparar com você mesmo e com a sua história. Boa. Olhe para você daqui a 5 anos, como é que eu estava? Isso. Como é que eu tô hoje? Aí essa comparação você pode fazer. Pode fazer. Agora com outra pessoa não, porque na hora que você se compara com outra história, você invalida a sua história. Você invalida a sua identidade, você invalida a sua existência. Isso aqui é profundamente adoecedor. Por isso que as pessoas querem passar 24 horas aparentando estar feliz. Porque não é a vida dela. Não é, né? Não é. É mais confortável para ela mostrar pro outro que tá bem, né? Exato. É mais... olha que insano, né? Na realidade, se a gente parar para pensar, isso não é normal não, né? não é normal. Pelo amor de Deus. Se a coisa mais importante na nossa... Se a gente acorda com você, né? Acorda consigo. Você vive com você. E aí você vai estar dando ao outro a possibilidade de tirar o seu bem mais precioso, que é o seu bem-estar, a sua paz, numa comparação. Porque quando você se compara com o outro, é muito complicado, porque você não sabe a história dele, você não sabe como foi ele na infância, você não sabe o que levou ele a chegar até ali, você não sabe de nada dele, você olha e vê apenas, uma pessoa de sucesso, eu tenho que ser igual. E não necessariamente ele é uma pessoa de sucesso. Exato. Não necessariamente ele está bem, sabe? É aquilo que a gente já conversou aqui. Então, realmente, essa questão da comparação, ela é terrível. Eu evito muito. E aí para você conseguir manter um pouco de saúde mental, isso daqui, se você conseguir evitar... Por isso que eu falei da rotina. Educar as pessoas, pôr limite, estabelecer horários, ter rotina com a sua vida... Com e sem o celular, dentro de casa, seria fundamental que diminuísse o tempo. Seria importantíssimo que isso acontecesse, né? Eu acho que vai chegar uma fase que vão proibir, sabia? Eu espero. Eu acho que vai... Não tem hoje no cigarro que tem lá, né? O cigarro pode causar câncer, eles vão começar a colocar o que pode ocasionar esse uso dessas redes sociais desenfreada. Mas Joyce, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Tem muita coisa para a gente abordar, mas a gente tem um tempo. E para quem já está nessa linha ali assim, talvez alguém que esteja nos ouvindo ou nos assistindo possa já estar nessa linha do comportamento suicida. Sim. Né? Que é a pezinha ali para ir para o próximo passo, né? O que é que você indicaria? Assim, o que é que você orientaria? A primeira coisa é procurar as pessoas que você confia. Não obrigatoriamente é a sua família, porque a gente não sabe como é que está a relação familiar de cada um que está em sofrimento, né? Então, quem é essa pessoa que você confia? De preferência um adulto, aonde você possa falar o que está acontecendo com você e pedir ajuda. Porque na hora que você for pedir ajuda, essa pessoa precisa encaminhar essa pessoa que está em sofrimento para um profissional de psicologia, para um profissional da psiquiatria, para lá ele receber todo o acolhimento, a orientação e do que tem que ser feito. Se tiver algum pensamento de como já está pensando planejar, fala para a família, para quem está com você, quem você confia, para você não ficar só.
No momento que vier o pensamento, no momento que vier o planejamento, não ficar só em nenhum momento. Procura estar com alguém, porque a presença de uma outra pessoa, ela pode acabar te ajudando nesse momento de dor, ajudando no momento de estar pensando em alguma coisa que possa você atentar contra a sua própria vida, né? Mas a presença de outra pessoa, ela pode ser um auxílio para que nesse momento isso não aconteça. A gente vai falar de momento em momento. Cada segundo ele é importante. Sim, perfeito. E fica aqui também a, a orientação que existem. Eu sei que tem alguns canais, né, que você pode procurar, né? Tem um CVV, que é 188, que é um canal de telefonia 24 horas que atendem casos de pessoas que estão em bastante sofrimento, né? O Pra Vida, e por sinal também lá no Hospital Walter Cantídio também faz atendimento, encaminhado pelo CAPS. E também temos o Biadote, temos as clínicas escolas, que também fazem atendimento psicológico gratuitamente, né? E assim, e estou falando aqui de questão prática, Sim. né? Mas para essa pessoa que também está em sofrimento, é entender que a dor dela, essa dor agora, ela um dia, um momento ela vai passar, né? Não, eu acho que a única coisa que eu poderia falar agora é de você não tentar tomar uma atitude definitiva para uma situação que ela é passageira. Às vezes toma uma decisão que não tem mais como reverter e isso aqui dificulta o processo de tratamento da pessoa, Sim. né? Sim, perfeito. E, pessoal, eu acho que o conselho que eu daria é procurar um profissional, né? Profissionais assim como a Joyce que não apenas estuda isso, mas vivencia isso diariamente, né? E que tem como você sair, sabe? Não é isso, Joyce? Sim, você é prova de que você conhece várias pessoas que saíram, né? Sim. Que saíram, apesar de estar aumentando o número, apesar da gente ter conversado aqui, foi uma conversa bem preocupante, né? A gente falou de dados e de informações que realmente preocupam, mas se você está passando por essa situação, a gente pode mudar essa realidade, né? Sim. São pessoas que mudam a realidade. Né? E toda a vida ela é importante, toda. Toda, não tem... Eu vou deixar aqui o seu Instagram, ô Joyce, é Psi Joyce Rocha, isso. Não é isso? É Psi, P-S-I, né, de psicóloga, Joyce, Joice Rocha. A gente vai deixar aqui também para as pessoas seguirem. Eu tô olhando aqui, já tem coisa sobre o Setembro Amarelo, né? Tô vendo aqui, você tem vídeos também, né, que você fala. Segue a Joyce, pessoal, bem bacana o conteúdo. Terapeuta, casal, família, especialista em comportamento suicida, luto. Supervisão, perita do TJ, né, que você falou. Pois segue aqui, pessoal. A psicóloga Rocha. Psi Joyce Rocha. Isso. Certo? Joyce, e uma mensagem final que você gostaria de deixar pra gente finalizar aqui? A mensagem final, eu acho que até que eu já falei, Sim. né? Não tomar decisões definitivas para situações transitórias. Que a vida, ela é importante, que a gente tem como construir, identificar, transformar, dar sentido para uma coisa que foi dada, que é uma graça, que é a nossa própria vida. Em meio à dor, às vezes, a gente acha que a nossa vida só é aquilo, e não é. A gente pode construir coisas belíssimas. E nós, como somos seres sociáveis, o abraço, a presença, ela é uma coisa curativa para a gente. É verdade, muito bom. É passageiro, né? A dor é passageira, né? Sim. Então ela não se instala. Se você não deixar que ela more ali, ela vai embora, né? Exato. E aí você tem que procurar pessoas que podem lhe ajudar com isso, né? Deixar essa dor ir embora, entender que a dor existe, só que ela não pode ser permanente, né? Ela não pode ser permanente. Perfeito. Joyce, eu fico muito feliz, viu, com a nossa conversa. Eu espero que as pessoas que tenham nos acompanhado tirei um pouco de proveito da nossa conversa, porque eu venho me preocupando muito com isso de que eu vejo uma fragilidade muito grande nas pessoas. Eu tô achando as pessoas frágeis, Sim. sabe? Isso em números, como você falou, mas quando você senta e conversa com as pessoas, eu sinto existe uma vida muito superficial, sabe? Muito
que torna a vida frágil, né? As pessoas estão ficando frágeis emocionalmente, se perdendo fácil, não conseguindo lidar com alguns problemas, e isso ocasiona em fatalidades como a questão do suicídio, né? Sim. De você ficar alimentando aquilo ali, alimentando, e quando menos espera, você abandona. Como você falou muito bem, é uma dádiva, né? A vida. Eu faço sempre uma comparação de que, assim, quando você dá um presente para uma pessoa, se você tem um presente para uma amiga sua, uma roupa, e aí você vê a sua amiga com essa roupa, primeiro ela gostou, né? Você viu que ela gostou, achou a blusa bonita, a roupa bonita, e aí depois você vê a sua amiga indo trabalhar com roupa, saindo com roupa, você vê nas redes sociais ela com a roupa, você fica feliz, né? Sim. Porque você deu uma roupa de presente, você deu um presente que ela está utilizando e que ela ficou muito feliz. Aí, mas vamos supor que você deu essa roupa, ela já não fez uma cara muito boa e você nunca viu ela com essa roupa, você nunca viu ela usando. Você se sente até, droga, eu acho que errei, né? Errei nesse presente. Eu acho que é mais ou menos assim que Deus se sente, sabe? Ele dá a vida pra gente, né, como um presente, né? É um presente que a gente está recebendo. E quando a gente aproveita, ele deve ficar muito satisfeito, né? Porque realmente é um presente. Se a gente for parar para pensar, é um presente a gente estar aqui todos os dias, tendo essa possibilidade de respirar, de ver, de tocar, de sentir, de planejar, de se frustrar, de, sabe, assim, a vida ela é tão cheia de possibilidades, né? A gente olhar, se você observar, se você levar a gratidão assim como no âmago mesmo da questão, você fica grato até por acordar, né? Mas é isso mesmo, Né? a cada acordar Agora você isso. fica grato por ver o sol, você fica grato por conversar aqui como a gente está conversando. Então a gratidão não é você ficar obrigado, não, é sentir mesmo, né? Aquela sensação de satisfação pelo aquilo que você já tem, né? Não pelo que você vai conquistar, mas pelo que você já tem. E aí, quando você tem essa gratidão, você está usando a vida. Exatamente. Né? Você está aproveitando ela. E aí, quando a gente foge disso, quando a gente começa a olhar apenas o lado ruim, a gente vai encontrar. É né? isso mesmo. E aí a gente não usa a vida. E essa nossa conversa aqui é para você, pessoal, que tem esse presente e que às vezes não está conseguindo usar da maneira correta. Se tentou e não conseguiu, procure profissionais assim como a Joyce, para ajudar você. Sim. Né? Vai ajudar, né, Joyce? Você ajuda as pessoas. Muito. E não deixa para o último segundo. Não negligencie sua dor. Na menor dor que aparece, procura. Porque não perde. Pelo menos até hoje, todos os meus pacientes e amigos, nenhum se arrependeu de ter começado terapia. Coisa boa. E tá aí, pessoal. E não sinta vergonha também, né? Exato. Não se sinta inferior, não se sinta, não. As pessoas estão fragilizadas mesmo. E você tem que aceitar isso e tentar sair dessa situação. E é esse o objetivo do nosso podcast, de uma maneira geral, é tentar levar informação de qualidade que leve você tenha saúde, bem-estar e aproveite essa vida, né, Joyce? Vamos aproveitar a vida, esse é o nosso objetivo. Pois, Joyce, muito obrigado, viu? Disponha. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Você que nos acompanhou também, pessoal, muito obrigado. Podcast Fala Go, como você já sabe, é oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.